Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Quando você achar, diga amém. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A vida de José, que nós falávamos numa campanha recente, nunca foi sobre José, sempre foi por Cristo. O ministério de Moisés nunca foi sobre o próprio Moisés, era sobre Cristo. Toda a Escritura, claro, com os olhos abertos, que o Espírito Santo dá este dom e esta graça a quem está buscando o bom tesouro, não é sobre as histórias dos heróis da fé. A palavra já estava apontando para Jesus. E os discípulos demoraram para entender isso. Por isso que Jesus está falando honestos. Honesto é o sem conhecimento. Leram a vida inteira. Você sabe que tem povo, descendência de Abraão, de sangue de Abraão, que estão esperando o Cristo até hoje. Ele já veio. O melhor de Deus já veio. Eu sei que no dia 25 de dezembro, por exemplo, que está se aproximando, muita gente lembra do menino Jesus. Muita gente lembra do nascimento, que foi bem sofrido, aliás, nasceu no local de animais. Mas o melhor de Deus já veio e Ele está entre nós. E Deus não quer que você, que a igreja, seja nécia. E muito menos tarda de coração. Nós não podemos demorar para entender as coisas de Deus. Nós precisamos entender rapidamente as coisas de Deus, porque com o entendimento vem a vida transbordante de Deus também para nós. Amém? Então eu vou reler as palavras de Cristo, do Senhor Jesus, em Lucas 24, versículo 25. E todos que estão aqui na sede da Paz e Vida em Manaus, repetem, por favor, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E o que eles tanto disseram? Eles sempre anunciaram Jesus. Sempre anunciaram o Senhor. Tudo o que aconteceu na sua vida é para que você encontrasse o conhecimento da glória de Deus. Que Manaus se encha do conhecimento da presença de Deus. Que a sua casa transborde da verdadeira presença do Senhor Jesus. Que sejamos rápidos a crer. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos adorar a Deus com palmas. Isso, vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Vamos aplaudir a Deus e a esta palavra, porque Cristo está entre nós. Vamos aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória ao Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, que a Tua palavra faça o véu se rasgar, que a Sua palavra faça as escamas dos olhos cair, que os ouvidos ouçam, que os corações recebam. Então envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que esta palavra rompa barreiras, obstáculos, e que ela vá
e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Jesus estava mostrando aqui que todos aqueles que leem a palavra de Deus, mesmo o Antigo Testamento, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Está cortando meu pescoço? Eu nem tenho um pescoço tão grande. Dá uma olhada, porque ele cortou meu pescoço domingo passado. Aí quem foi ver a pregação ficou reclamando e reclama comigo. O cara corta meu pescoço e a pessoa fala, eu estou sem pescoço, e ainda a pessoa falando. Mas tá bom, né? O que importa é pregar, né? Pode ser sem pescoço também. Pastor Cordeiro prega sem pescoço, por que eu não posso? Eu tive que falar isso daí. Bom, quando a pessoa lê o Antigo Testamento, se a pessoa não lê com o entendimento da fé, ela pode pensar que a história é sobre Moisés. Lindo o nascimento de Moisés, né? Você já ouviu a história de Moisés? Milagroso. Você teria coragem de colocar um bebezinho no rio Amazonas? No Rio Negro? E falar, Deus abençoe. Foi o que a mãe de Moisés fez. Só que nas entrelinhas, Moisés sempre pregou Jesus. Moisés era um homem espiritual que conheceu muitos mistérios de Deus, foi íntimo de Deus. Daniel um dia estava diante de um rei que tinha tido um sonho perturbador, e o rei até queria matar todo mundo, porque ninguém sabia a revelação daquele sonho. E aí o Daniel falou assim, olha, mande o rei guardar a espada, ninguém vai morrer. Me coloque na presença dele, porque eu sei quem vai resolver. O rei pensava que era Daniel que ia resolver o mistério, porque Daniel é um profeta de Deus também. Mas não era Daniel quem resolvia. E Daniel, como homem de Deus, deixa bem claro isso para o rei Nabucodonosor, que ele não será entendido da visão, porque o Daniel sabe das coisas. Até porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe que é por Deus, não é por ele. O milagre aconteceu por Deus, as portas vão se abrir por Deus, a vida será transbordante e será salvo tu e a sua casa por causa da presença e o poder de Deus. É assim que tem que ser. E o rei Nabucodonosor quer exaltar Daniel, mas Daniel rapidamente o corrige. Por favor, Daniel capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Se te ajudar, depois o profeta Ezequiel, tá? Que é um livro maior, fica mais fácil de encontrar. Lembrando a todos que as matrículas para o curso de teologia já estão abertas para o ano de 2025, não paga nada, tá? Me ajude divulgando também para quem quer aprender a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 27. Aliás, vamos ler o 26, você vai entender a indagação do rei. Acharam? Vamos lá. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Cá entre nós, quarta-feira nós temos falado sobre dons do Espírito Santo. E a Bíblia fala que para você buscar dom, você tem que tomar cuidado. Porque entre a manifestação divina e o engano maligno é uma linha muito tênue. E você tem que tomar cuidado para não ser enganado. E nem para enganar ninguém. Quantas pessoas não têm um sonho imediatamente? Ela fala assim, eu sei o que é. Nem orou.
tem gente que tem revelação até do Google. Eu vou pesquisar no Google o que é. Ah, sonhei com isso, então é isso. O rei está perguntando: Daniel, é você quem sabe as revelações? É você que sabe os segredos, inclusive sobre até o milênio, Cristo? É você quem sabe? Fiquei sabendo que é você. E olha o versículo 27. E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões na sua cabeça, na tua cama, são estas. Daniel falou assim: eu não. Há um Deus no céu. E é desse que um profeta de Deus tem que falar. E esse Deus no céu sabe de toda a sua história e já planeja a eternidade para você. O sonho de Nabucodonosor era uma estátua que começava com a cabeça de ouro e os pés, metade barro, metade ferro, e vinha uma pedra. Estou resumindo para você, tá? A visão, porque é longa. Vinha uma pedra que batia não na cabeça de ouro, mas nos pés de barro. O que adianta, né? Então a cabeça de ouro e a base de barro. Quando a pedra bate, toda a estátua desmorona. E ele começa a falar que Deus não estava falando com ele só sobre um reino, sobre um perigo, sobre os nossos dias. Deus pode, na mesma palavra, falar com você de um problema hoje e resolver esse problema hoje, ainda neste ano. E Deus pode, na mesma palavra, apontar a eternidade para você. E o rei pensava assim: então quer dizer que a respeito do meu reino, toda essa estátua? E Daniel começa a explicar com a sabedoria de Deus, depois que ele orou ao Senhor, depois que Deus deu discernimento. E no final, como tudo leva a Cristo, ele vai falar assim no versículo de número 44. Vamos avançar um pouco. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre, para que não sejamos nem nécios nem tardos no entendimento. Nabucodonosor foi um rei mundial. Ele fez coisas que fez até o coração dele se ensoberbecer de tamanha grandeza. Quem olhava Nabucodonosor tinha medo dele. E era melhor ser amigo do que inimigo de Nabucodonosor. Até o Daniel sabia como tratar ele, porque era um homem extremamente sanguíneo, mas um rei muito sábio, não podemos negar. Nabucodonosor pensou: esse reino é o meu, que é o mais forte. O reino de Nabucodonosor passou para o seu filho, e o seu filho é aquele jovem que brincou com as coisas de Deus. Você lembra desse homem? Que foi fazer uma festa e foi brincar com as coisas de Deus? Altar não é lugar da pessoa brincar, cara. As coisas de Deus não é lugar para as pessoas brincarem. E tem gente que às vezes brinca sem lembrar que Deus é fogo consumidor. E de repente, uma mão na parede coloca algumas palavras que ele não disseram.
E o Daniel explica. O Daniel ainda estava vivo depois de Nabucodonosor ter passado. Deus contou o teu reino, foste pesado na balança. Você foi achado em falta. E Deus está passando agora o teu reino para outro. Veio outro homem chamado Ciro. Imediatamente invadiu e tomou o reino. Ou seja, na história dos reis, dos mais excelentes aos piores, um reino passou ao outro. Se eu perguntar rapidamente a você, e cadê o reino da Babilônia hoje? Virou história. Arqueólogos tentam achar, porque a terra ela vai engolindo, né, as coisas, né? Vai tendo níveis de terra e a própria terra vai sepultando a história. E aí arqueólogos tentam achar, tentam cavar, mas coisas de Nabucodonosor, a história, a não ser os textos bíblicos que têm detalhes, não contam muita coisa. Virou lenda. Quantos faraós não passaram? Na época de Cristo, quantos imperadores não diziam, não, nosso reino vai ser para sempre. Nós temos o domínio. E até hoje, quantas nações emergentes não tomam lugares de outras? Antes outra nação era poderosa, agora já tem o risco que a outra tem se tornado mais poderosa. Mas quando surgisse o reino, que não era de Nabucodonosor, de imperador, de governador, de presidente nenhum, este reino é o reino do Rei dos Seis, de quem Daniel estava falando, minha gente. Você não é nécio nem tardo de coração. E quando vier esse reino, acabou para os outros reis, porque este rei está sentado no trono, e este reino não tem fim, e se alegre, porque com Cristo nós reinaremos para todos sempre. Era Cristo que estava sendo pregado, era o Senhor que estava na boca de Daniel. Quem é este rei, minha gente? Quem é este rei? Nabucodonosor não entendeu. Como assim? Nabucodonosor não entendeu nem que era para ele ter tomado cuidado com a soberba. E para quem conhece a história, e para quem não conhece, é uma boa história, virou até bicho. Cresceu até pena no homem. Unhas gigantescas, e foi esquecido por um período de tempo, até que se lembrou o Senhor e ele se arrependeu do seu pecado. Quantas vezes as pessoas leem a Bíblia, ela fala, de quem está falando? Um dia um homem etíope num caminho lia o livro do profeta Isaías, que sempre falou de quem também? De Cristo. Ele falou assim, eu não estou entendendo, Isaías está falando dele? Isaías está falando de alguém? Isaías está falando do mundo espiritual, é do mundo físico. E muitas pessoas, quando Cristo veio à terra, também não conseguiam entender que era aquele reino que estava chegando. A pregação do Evangelho sempre foi fundamentada nesta mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Aí a pessoa dizia assim, arrepender para quê? Cadê o rei? Porque eles estavam esperando um rei coroado, um rei imponente, que acabasse com os tributos, com a pobreza, como a palavra diz que uma hora isso vai acontecer. É uma promessa do reino, e não é promessa de campanha política não, é palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta atrás, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando este rei pregava e falava sobre o seu reino, o que ele falava trazia um certo desconforto em algumas pessoas que ouviam. E por isso que as pessoas ficavam assim, como assim? O que ele está querendo dizer? Abra comigo em João capítulo 6. Evangelho de João,
capítulo de número 6, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Quem achou, diga amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava acabando de explicar. Quem comeu o maná no deserto e não entendeu sobre a salvação, comeu o maná e depois aconteceu o que com aquelas pessoas? Morreram. E infelizmente para milhões de pessoas, não só morreram, tá? Morreram sem salvação. Morreram no pecado da murmuração, da idolatria, da prostituição. Alguns morreram na rebeldia, foram engolidos no meio do deserto. Terrível. Alguns foram alvos de pestes. Só que Jesus está falando assim, o maná não era sobre alimento diário, era sobre Cristo, era sobre mim. Quem já está entendendo? Avisa a pessoa do seu lado, não seja nécia, nem lerda. Tardo de coração é lerdo, né, gente? Jesus falou isso com os discípulos. Vocês demoram para entender. Não era sobre pão, não. A mensagem era sobre mim. E eu sou o pão da vida. Quem come do pão da vida, que é Cristo, não morre nunca mais, vive para sempre. Aí quem estava ouvindo começou a imaginar que ele ia ser feito em pedaços e que a pessoa pegaria um pedaço dele e um canibalismo. Era isso que as pessoas estavam entendendo. E eu não julgo essas pessoas, talvez sem o Espírito Santo, era isso que nós iríamos entender, né? Como assim? Vai cortar um pedaço da mão, do braço, do rosto e vai nos entregar? Olha o versículo 52. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu quero que você tome posse. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Você pode dar glória a Deus hoje por isso. Mas quem ouviu, falou: Deus me livre. Canibalismo. Uma pessoa sem o Espírito Santo é terrível, né? Ela pode ser inteligente, estudada, mas sem o Espírito Santo ela fica cega. E eles não entenderam. E não só não entenderam, não quiseram ficar para entender. Era deste reino que o Senhor está falando, onde os súditos comem a carne do seu rei. E para você entender de como ficou as coisas, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir?
E os discípulos que já passavam de 70, Jesus não teve só 12 discípulos, né? Já passavam de 70 discípulos, o ministério estava grande já. Para quem começou só, o ministério estava crescendo. Eles começaram a ir embora. E começaram a dizer um para o outro: gente, vamos embora, daqui a pouco esse homem vai começar a falar que nós teremos que ser o alimento também. Vamos embora. Que tipo de rei é esse? Porque normalmente os reis vão à batalha e eles têm que ficar de pé na batalha. Você sabe que nas guerras antigas, o que determinava a derrota e a vitória de um reino era se o rei estava de pé ou não. Enquanto o rei estava de pé, mesmo recuando na batalha, não tem vitória para o inimigo. Mas quando o rei cai, o inimigo venceu. Então isso vai contra o entendimento humano. Agora está falando que ele é o rei, ele está no Pai, o Pai está nele, nós estaremos nele também, mas nós teremos que comer a carne e beber o sangue. Cá entre nós, não é macabro isso? E foi este Cristo que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com... Como é que vai ter uma vida transbordante assim, se o rei está em pedaços? Como é que o reino não vai ter fim, se esse rei já está falando de morrer? Para quem morre é o fim, não é verdade, gente? E morreu Salomão, e o seu filho Roboão começou a reinar dali. E morreu Roboão, e o outro começou a reinar, e foi assim que os reinos foram se acabando. E Cristo logo no início está falando: olha, eu vou morrer. Todo mundo começou a dizer: quem é que pode ouvir isso? Porque às vezes a pessoa quer ouvir falar da palavra e de uma vida transbordante sem o sacrifício, sem a renúncia particular. Não, eu continuo com a vida do mesmo jeito, não vou fazer sacrifício nenhum. Não vou negar a mim mesmo e vou continuar seguindo Jesus, mas do meu jeito. Então para os discípulos ficaram difícil ouvir. Não, a palavra está muito difícil de ouvir. E começaram a ir embora. E o que me impressiona desta mensagem é que Cristo não foi desesperado dizendo: gente, não vai embora não, eu vou explicar. Para quem não quer entender, Cristo não perdia tempo explicando. A pessoa tem que querer entender. Jesus olha para Pedro e diz: se quiser ir também, aproveita a carona. Pode ir também. E Pedro, por mais que não era um homem letrado, tá? Teve o discernimento de dizer: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é o Rei dos Reis, e só o Senhor pode determinar um reino que não terá mais fim. Pedro entendeu. Ele falou: o Senhor é o Rei, que Daniel falou, que Moisés falou. Eu já entendi, eu vou ficar. Mas quando Cristo morre e na cruz está aos pedaços, viu? Com pele totalmente aberta, vísceras expostas, uma cena horrível. Algumas pessoas desmaiariam de ver aquela cena. Se você já assistiu algum filme sobre a crucificação e você às vezes fecha o olho e fala: ah, meu Deus. Eu te garanto que se você ler a Bíblia, o que os profetas também disseram, que o Cristo padeceria, você vai perceber que foi bem pior. Pelos da barba arrancado, pelos da cabeça arrancado. Jesus se sentiu um verme, segundo o que profetizou o Salmo 22, o Salmo de Davi, que também não falava sobre ele, falava sobre Cristo.
Agora imagine que para a humanidade entender que um Deus que se fez menor do que os homens, não dá para entender. Os discípulos sempre estavam empolgados, era pão e peixe sendo multiplicado. Era coisas acontecendo no mar da Galileia, enfermos sendo curados milagrosamente, demônios correndo, indo embora. E agora o mestre deles, que alguns tinham como grande profeta, morreu do pior jeito, o túmulo está lacrado. E alguns deles começaram a seguir uma vida momentaneamente sem Jesus. Pedro voltou a pescar. Teve discípulo que se trancou em casa e falou assim: agora o próximo somos nós, porque nós éramos seguidores dele. Judas foi caminhando para o inferno, deu cabo à própria vida, e até o suicídio de Judas foi uma tragédia. O suicídio já é uma grande tragédia, o de Judas foi pior ainda. O de Judas foi pior. Judas tentou devolver antes as moedas, jogaram no rosto dele a culpa, e ele não foi para a cruz jogar aquela culpa, ele aceitou aquela culpa e deu cabo à própria vida. O diabo entrou nele e deu cabo à própria vida dele. Cada discípulo está pensando: nós vivemos um sonho com Jesus e agora nós vivemos um pesadelo. Tem discípulo conversando um com o outro, mas não dá para acreditar. Alguém tão poderoso, quando ele disse no jardim do Getsêmani: sou eu, os soldados caíram do poder da palavra dele. Quantas vezes tentaram jogar Jesus de um precipício e ele simplesmente desapareceu? Jesus andou sobre as águas, gente. E os discípulos estão dizendo um para o outro: ele disse que nos ia dar uma vida transbordante. Ele falou que era nele que nós iríamos encontrar a verdade ia nos libertar, e se nós permanecêssemos nele, nós viveríamos, mas ele morreu. Como é que alguém que morreu vai dizer para mim, para você, que nós vamos viver para sempre, se ele mesmo morreu? E detalhe, ele até ressuscitou outros mortos, mas agora está lá o túmulo lacrado, tem soldados observando, e nós não fomos capazes, nós discípulos, nem de ir na morte dele, porque nós estávamos cobertos de medo. Teve pessoas de nós que na hora da morte disseram que não conheciam ele, mas na hora que ele profetizou a vida abundante, todos estavam lá. Na hora que ele deu pães a comer uma multidão, nós estávamos lá e nós dividimos o pão do milagre. Fomos nós que recolhemos cestos cheios e dissermos juntos: graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Fomos nós que clamamos: Senhor, nós vamos morrer na tempestade. E ele calou o vento, aquietou o mar. Nós estávamos lá, mas na hora do sofrimento dele, a gente não conseguiu nem orar por ele, porque a gente dormiu. Você lembra? Você é discípulo de Cristo, não é? Nós dormimos. Ele pediu: ore comigo, vigiem. E ele sangrando o rosto por causa da agonia. E a gente não pôde, agora ele morreu. Vamos cada um seguir a sua vida, vamos cada um viver um pouquinho mais longe, para ver se a poeira vai baixar e a gente consegue tocar a vida novamente. Volta comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 24. É um evangelho atrás, tá? Antes de João. Evangelho de Lucas, capítulo 24,
versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Se você gosta de anotar, cerca de 12 quilômetros, tá? É uma medida antiga, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Minha gente, eu não preciso viver com você para te ver de longe. Olha que eu nem enxergo tão bem assim de longe, hein? E eu falo, poxa, é o fulano ali. Hã? Se eu te ver lá na feira da banana, eu não vou te reconhecer? Poxa vida, é claro que vou. Vou te olhar, poxa, a pessoa ali. Ah, o irmão lá da igreja. Se tiver afastado é bom. Ei, irmão, sumiu, hein? Estamos te esperando lá. E eu ando muito em Manaus, então não se afaste. Vai que eu te encontro. Teve um dia um rapaz fez um serviço pra gente aqui. Inclusive ele tem que voltar. Aliás, ele voltou ontem, né? Para refazer um serviço no telhado. Eu vi ele umas 2 vezes. Aí um dia eu fui evangelizar lá em Nova Cidade com os pastores. Aí a gente entrou numa rua. Daqui a pouco eu olho um baixinho ali e meu telhado vazando ainda. Falei, eu te conheço de algum lugar. Ele, eu também. Eu falei, será que é de um telhado? Ih, pastor! Ah, te encontrei, né? Para você ver. Vi ele 2 vezes. Imagina você estar 3 anos e meio com uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa que estava com você. Você em alguns momentos até repousou, viajou com essa pessoa, esteve no barco com essa pessoa. Você partiu o pão com essa pessoa algumas vezes. Você ouviu pregações longas dessa pessoa. Essa pessoa também curou você de algumas coisas. Estou usando o termo pessoa para você entender sobre a memória. Essa pessoa te mostrou o caminho do céu e te falou de parábolas que você nunca ouviu na vida. E agora esse mesmo Cristo, porque não ressuscitou outro Cristo, no mesmo corpo, está do lado de 2 discípulos e eles não conhecem. E eles estão perguntando um para o outro, por que isso aconteceu conosco? Você já fez essa pergunta? Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? E Cristo está do seu lado. O mesmo Cristo que gerou você e te conhece antes da sua mãe ou pai ou alguém te dar um nome. Ele já te chama pelo nome. Ele está com você. Que os olhos se abram e que você veja que o Senhor nunca te deixou. O Senhor estava lá. E eles conversando, falando da cruz. Olha, disseram que foi terrível. Você perguntou para Maria como foi, porque Maria ficou lá, no pé da cruz. E um perguntando para o outro, nem perguntei, ela é mãe, né? Deve ter sofrido. Agora ela vai ser mãe de João, porque Jesus falou, está aí o seu filho. João, agora está aí a sua mãe, cuida dela. Morreu o filho de Maria. Jerusalém inteira está falando disso. Os discípulos não conseguem esquecer a cena quando ele foi preso no Getsemane. E eles estão perguntando, por que a gente não fez alguma coisa? A gente ficou sem reação. O Pedro até tentou, mas Cristo mandou ele guardar a espada. E Cristo vai se envolver no assunto. Olha o versículo 17.
E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, ou Cleopas, disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém? Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: veja muito bem como você fala com Jesus. Fala para ela, ele está te ouvindo, viu? No secreto também, na hora da raiva também. Imaginem, o senhor está viajando, primeira vez está aqui em Jerusalém. Era como se falasse assim: está se metendo no nosso assunto? Hã? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias. Está todo mundo falando. E ele perguntou: quais? Então me falem aí, quais coisas? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram também. E nós esperávamos que ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco, inclusive Pedro, foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. O que Jesus era para eles até aqui? Um profeta poderoso. Quando fala de profeta, de poder, quem você lembra? Você lembra de alguém? Alguém lembra de alguém, de um profeta que você... Eu lembro do Elias. Elias, não vai chover. Pelo amor de Deus, Elias, sai daqui de Manaus. Não vem tapar a chuva aqui não. Não vai chover. 3 anos e meio sem chover. Depois que ele voltou, ele falou: vamos fazer um desafio. Se chover fogo do céu, esse vai ser o Deus. Consertou o altar, colocou o sacrifício, fez uma oração de 30 segundos depois de ter jogado litros e mais litros de água, e veio o fogo de Deus. Elias foi um profeta poderoso. Quem entende assim também? Moisés orando a Deus: Senhor, Faraó está vindo, o povo está com medo, eu também, o que eu faço? Vamos morrer? Não, Moisés, para de orar. Está vendo o que está na sua mão? O cajado que está em suas mãos? Toca na água, o mar vai se abrir, vocês vão passar com os pés enxutos. Do outro lado, quando o último passar, eu vou fechar e vou resolver o problema de vocês para sempre. Faraó teve medo de Moisés, de tanto poder que ele tinha. Faraó teve medo de Moisés. Depois que Faraó perdeu soldados, cavalos, cavaleiros, ele disse: deixa esse povo, porque Moisés foi um profeta poderoso. Muitas mulheres de Deus foram poderosas em Deus, é claro, para decretos serem desfeitos. Muitas mulheres foram usadas por Cristo
para anunciar até mesmo a salvação para muita gente. Ou seja, na Bíblia tem vários profetas poderosos e profetizas também. E para eles aquele Cristo que fez tantos sinais era mais um, era sábio. E quantos sábios não tinham tido já? Olha o Daniel. Daniel falava de tecnologia antes da tecnologia existir. Daniel foi sábio, mais inteligente do que os próprios sábios da Babilônia, muito mais inteligente. Então, para eles, Jesus está na mesma classificação. Sábio, poderoso, ele está junto com Moisés e com todo esse povo. Até falaram, e a gente até se espantou, dizendo que viram uma visão, mas as mulheres não falaram isso. Maria Madalena chega aos discípulos e fala: não procurem mais entre os mortos, o nosso Jesus está vivo, o pão que desceu do céu ressuscitou, ele está mais uma vez no meio do seu povo. Foi isso que Maria Madalena falou. Ela falou que viu uma visão. Entenda, uma visão não aconteceu ainda. Só que ela disse: eu vi o mestre, eu vi o mestre. Mas sabe por que eles duvidaram? Porque quando eles foram lá, eles não viram. Eles falaram: por que Jesus apareceria para essa mulher que era toda endemoniada e não apareceria para Pedro, para Mateus, para o João? Por que Deus escolheu ela? Não, está errado isso. Olha, estava vazio o túmulo. Mas a gente não acredita muito, por isso que a gente está triste, porque ele era um amigo nosso. Aí Jesus falou: nécios e tardos de coração, vocês demoram para entender. Tudo que os profetas falaram era sobre mim. Era sobre a minha vinda, era sobre o meu sacrifício, era sobre a minha glória. Aquela oração que Jesus fez maravilhosa para os seus discípulos, dizendo: Pai, glorifica-me tu, não era a glória que as pessoas imaginam, era a glória da cruz. Mas quem é que sem o Espírito Santo entende? Ninguém. E olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É só ter os olhos espirituais abertos. E chegaram a uma aldeia onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu, e abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e eles desapareceu-lhes. E quer saber que a mesma palavra já está acontecendo aqui. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho desta palavra de hoje, aqui na Paz e Vida, nos falava, e quando nos abriu a Escritura? Quando o coração arde, quando o Espírito Santo abre o entendimento, é porque chegou o reino de Deus na sua vida, e louvado seja Deus por isso. Que hoje, ao partir do pão,
Os olhos que ainda não se abriu, se abram. Os que já se abriram, permaneçam abertos na fé. Que o entendimento se abra, que o coração arda novamente, e que você veja, o mesmo Cristo está entre nós aqui na Paz e Vida, e Ele veio através do seu sangue, da sua carne, para te dar uma vida transbordante até o céu. E quando parte o pão, os olhos se abrem, porque não é o pão, é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, por favor. Eu não sei você, mas quando Cristo salva um pecador, a pessoa sente arder a alma. Ela fala, realmente o Senhor me tocou hoje. É assim que o pecador se arrepende. Tem alguém aqui orando pelo familiar para ele se salvar? Quando você vai conhecendo a Bíblia, você vai aprendendo a orar melhor. Você não fica só orando, Senhor, abençoa. Essa oração é quase que vazia, desculpa. Quem entende assim? Tem que orar com objetivo, com detalhe. Você tem que começar a orar, Senhor, faz os olhos dessa pessoa se abrir. Faz o coração dela arder pela tua presença. Você vai ver o milagre que você vai contar junto com essa pessoa aqui no altar. Você vai ver, a questão de tempo. Os olhos vão se abrir. O coração vai arder. Eles falaram assim, era Cristo. E a gente até maltratou ele no caminho. Mas quando ele começou a falar a palavra, não era sobre Moisés, era sobre Cristo. Não era sobre Abraão, Isaac e Jacó, era sobre Cristo. Não era sobre Adão e Eva e um jardim no Éden, era sobre Cristo. Não é sobre um menino que nasceu, que hoje você pode tirar uma foto, né? Numa decoração bonita. É sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Jessé, o El Shaddai, que é chamado também de Todo-Poderoso. E este reino já está agindo, e este reino não tem fim. E esse rei está sentado no trono. E é o único que pode salvar a tua alma. O único. Você pode ir atrás da religião, da igreja. Você pode conquistar as coisas nessa vida. Há rumores que grandes bilionários do mundo percebem que o mundo vai acabar, e olha que tem gente que está falando que vai morar nesse mundo. Fique sozinho, com os testemunhas de Jeová, vocês que se virem aí. Já avisei, eu deixo a senha, os boletos para pagar, os problemas eu vou deixar tudo. Quem também vai deixar? Que bom, deixa para os testemunhas de Jeová. Se eles querem ficar, eu quero que eles vão para o céu, mas eles estão querendo ficar. Tomara que eles tenham os olhos abertos, que o coração arda, para que eles subam também. Mas há pessoas no mundo criando bunkers de esconderijo, né? Debaixo de rochas, abaixo do solo. Se houver uma bomba atômica, esse bunker, chame como quiser, esse vai ser o nosso esconderijo. Não vai restar pedra sobre pedra, querido. Há um estoque de sementes, é um banco de sementes com sementes de todo mundo, porque se o mundo se acabar, a gente planta novamente tudo isso daqui. Você acha por que o ser humano tem tanta curiosidade de saber se há vida fora da terra? Não é
pelos alienígenas, não, é para saber se tem jeito de deixar esse mundo se acabando aqui e tentar a vida em outro canto. Eu sei de uma coisa, pode ser que haja água, pode ser que haja até vida em outro planeta, só não há vida sem Jesus, em qualquer parte do universo. Davi disse: se eu subir aos céus, Deus vai estar lá. Se eu colocar a minha cama no inferno, Deus também ali está. Se eu tomar as asas da alva e seguir o curso do vento, até ali a sua mão me guiará e me sustentará. Não tem vida sem Deus, querido. Pode ter dinheiro, pode ter conquista, mas vida sem Deus. Pastor, e se a gente construir um esconderijo desse, para quê? Cristo é nosso esconderijo. Pastor, e se nós morássemos em outro lugar, Cristo já preparou o lugar para você morar, querido, não se preocupe com isso não. E Ele já preparou o translado também, porque no abrir e piscar de olhos, você será arrebatado e morará com Cristo. Rápido, como um relâmpago. É assim que vai ser a vinda do Senhor. Você vê de um lado, aparece no outro, Cristo voltou. Quem ainda não tem Jesus como Salvador, tem que ter Jesus como Salvador. Mas é um convite que só quem está ouvindo a palavra tem o direito ou não. Quando você trouxer alguém que você sabe que a pessoa precisa de salvação, no momento do apelo, não force a pessoa a levantar a mão, porque ela não tem que só levantar a mão, ela tem que abrir o coração, ela tem que crer aqui. Se ela levantar a mão, vir à frente, se ela tomar um banho e falar que foi o batismo, não vai adiantar nada. Pastor, mas eu quero que a pessoa receba Jesus, mas ela tem que receber Jesus. Eu sei que a gente tem talvez uma certa ansiedade, será que é hoje que a pessoa vai? Mas tem que deixar Deus trabalhar no coração dela. Alguém aqui ouvindo essa palavra quer hoje entregar a vida para Jesus, porque você ouviu e entendeu. Você entendeu rápido, numa mensagem talvez que durou muito menos que a de Cristo, que caminhou 12 quilômetros, explicando, deu tempo de pregar a Bíblia para eles, de tão longe que era o lugar, né? 12 quilômetros não é para qualquer um, né? Uma caminhada longa, debaixo de um sol escaldante, não dá para andar muito rápido. E foi explicando, Moisés não falou isso, era sobre mim. Daniel não falou isso, era sobre mim. Ezequiel não falou isso, sobre mim. Miqueias, Malaquias não falou isso, era sobre mim. Eles começaram a entender, convinha que o Cristo padecesse, mas ressuscitasse, querido. Está vivo no meio de nós, querendo salvar a alma. Deu a vida pelo mundo. Mas agora quem está no mundo tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso. Pastor, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus. E se você todas as vezes fica batendo isso no teu coração, entrega a tua vida para Jesus. Pastor, eu nasci na igreja. Jesus nasceu no estábulo, não foi na igreja. Não teve uma confraternização, não teve nem uma certa dignidade no lugar dos animais. Nascer na igreja ou ter uma família evangélica não salva a alma, querido. A alma tem que se entregar para Jesus, não importa a idade. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com sua mão direita, eu quero orar junto com você. Pastor, se eu fizer isso e todo mundo me conhece, e daí? Você vai salvar a tua alma, meu amigo. Para a salvação da alma, não importa se conhecem ou não, você tem que salvar sua alma. Pastor, eu
já entreguei minha vida para Jesus. Mas eu me afastei. Ouvi o testemunho do irmão, 15 anos afastado, hein, irmão Joabe? Nunca mais vai se afastar em nome de Jesus. 15 anos, meu irmão. Que perigo, né? Para a alma. Que perigo para a alma. Muita coisa, uma vida, né? 15 anos. Longe de congregar, de aprender a palavra, de viver o que Deus quer que a gente viva. Pastor, eu me afastei, eu preciso me reconciliar com Jesus. Se você se afastou e precisa se reconciliar com Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu quero me reconciliar hoje e aproveitar e participar do corpo de Cristo, que é a comida para nós, e do sangue de Cristo, que é a bebida para salvar nossa alma. Se você quer se reconciliar hoje, dá um sinal com sua mão direita. Volte para Jesus hoje antes que Ele volte para você.